o que é, como utilizar, como funciona e como fazer um bom decorator. Se esse assunto te interessa, esse vídeo vai ser muito útil para você, porque nele eu vou explicar detalhadamente como um decorator funciona e vou te mostrar exatamente como fazer esse decorator. Na verdade, como fazer esses decorators, porque existe mais de uma forma de fazer, dependendo da necessidade do seu sistema. Se você estiver ansioso e não tiver com tempo para ver o vídeo, também não tem problema. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um projeto no GitHub, onde tudo que eu fizer aqui eu vou subir lá. Então vai ficar bem fácil para você simplesmente pegar o decorator e poder usar da forma com que você quiser. Mas eu recomendo muito que você assista o vídeo, porque eu vou ensinar conceitos muito importantes. E quando você vai fazer entrevistas para vagas de programação Python, essa costuma ser uma pergunta recorrente. Então, é importante que você saiba fazer e que, mais importante ainda, você saiba explicar o que você está fazendo. Então, seja muito bem-vindo ao vídeo e vamos lá para ver o que vamos fazer hoje. Eu montei aqui uma espécie de uma ementa para a gente seguir, certo? E o primeiro ponto aqui é o que é um decorator e como ele funciona. Porque quando a gente fala em decorator, a gente está pensando que é uma coisa muito complexa e muito pelo contrário, ele é algo muito simples. Ele nada mais é do que uma forma do Python fazer por baixo dos panos alguns ajustes que a gente também consegue fazer na mão. Inclusive, eu vou mostrar isso. Mas o que é um decorator? O decorator, basicamente, ele é uma função que envelopa uma outra função e te devolve esse envelope, que é uma função. Se ficar confuso, não se preocupe, no começo é assim mesmo. Mas eu vou dar um outro exemplo. Imagine que você tem uma função que faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Se eu quero criar um decorator, lembrando, essa função aqui, ela ocupa um espaço na memória. Então, ela é um objeto do tipo função e está guardada lá na memória do Python. Imagina que eu quero criar uma outra função que eu vou chamar de envelope. Eu vou abraçar essa função e vou devolver para a pessoa que quer essa função aqui, ela, só que dentro de um envelope. E dentro desse envelope, eu posso fazer coisas antes e depois do que essa função original faria. Isso é o decorator. Ainda parece um pouco abstrato, mas não se preocupe, nós vamos entrar nisso mais a fundo. Mas então, se o decorator nada mais é do que um envelope para uma função já existente, para que ele serve? Ele é muito útil quando você quer mudar o comportamento de uma função, porém, sem modificar a função em si. Por exemplo, um sistema legado ou um código que você vai ter que repetir várias e várias vezes no seu projeto, você pode criar um decorator e envelopar todas as funções que você quer. Então, ele é muito útil para isso. E geralmente, quando te perguntarem a respeito disso, pode falar que um dos principais objetivos é mudar o comportamento de uma função sem mudar o seu conteúdo. Só que existe uma pegadinha nesse mudar o comportamento, porque você não muda o comportamento da função, você muda os dados de entrada ou os dados de saída. Mas o que acontece dentro da função não tem como mudar, certo? Dito isso, fica com isso em mente. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro quando a gente for para o exemplo prático. Mas, basicamente, isso é o decorator, beleza? Então, vamos lá para o segundo passo, que agora já é mão na massa. A gente vai fazer o nosso primeiro decorator simples. Mas aqui eu não só vou fazer o decorator, eu vou te explicar como que funciona o decorator, como que o Python interpreta ali. Não vou entrar muito a fundo, mas vou entrar a fundo o suficiente para deixar muita coisa clara na sua cabeça. Então vamos lá para a parte do código agora de criar um decorator simples. Vou criar um exemplo, vou criar um arquivo aqui de exemplo 1. Chama aqui exemplo 1. E bom,
Tá, o que eu vou fazer? Vou escrever uma função muito simples, chamada meu nome, def meu nome. Essa função vai receber como parâmetro um nome e ela vai devolver um texto. Então, vou ter um return, um texto, o meu nome é, e aqui dentro o nome que a pessoa mandou. Pronto. Não tem nenhum segredo nessa função, ela recebe um parâmetro, processa e devolve um resultado. Então, se eu criar uma variável aqui, ó, resultado é igual meu nome, Samuel. E logo abaixo aqui, eu vou fazer print resultado. Beleza. Pessoal, fica tranquilo. Eu estou fazendo esses passos a passos muito simples aqui, mas é para que quando a gente chegar na parte mais complexa, tá tudo nivelado, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma função, eu chamei essa função, e joguei o resultado dela numa variável e imprimi o resultado. E aqui está no resultado embaixo. O meu nome é Samuel. Nada demais até aqui. Então, esse é o ponto base de onde a gente vai começar a fazer um decorator. Eu vou fazer um decorator para decorar essa função. Como eu falei, o decorator ele é uma função que abraça outra função e devolve uma função nova. Nova com aquela função antiga dentro dela. Vou comentar isso aqui, ó, por um momento. E vou criar a base do meu decorator aqui. Vou chamar def decorator. E o que esse decorator recebe como parâmetro? Sempre ele recebe como parâmetro a função que ele vai decorar. Então, vou chamar aqui func. Lembrando que eu estou colocando o nome decorator, mas você pode colocar qualquer nome. Eu estou colocando que o parâmetro chama func, mas você também pode colocar qualquer nome. Pode colocar function, função, não importa. Você pode colocar qualquer nome. Isso aqui, estou colocando assim para facilitar o nosso entendimento. Então, beleza. Eu criei uma função. Só que, como eu falei que essa função decorator, ela precisa envelopar outra função e devolver uma função envelope, eu preciso de criar mais uma função dentro da função. Aqui você pode colocar também o nome que você quiser, mas é muito comum a gente usar o nome wrapper. Assim. Então vai ficar def wrapper. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função original. Pronto. Beleza. Aqui eu já tenho o esqueleto de um decorator, só que isso aqui não vai funcionar. Bom, vamos ao caso do porquê que não vai funcionar. Porque, como eu estou devolvendo essa função aqui, e ela está se passando pela nossa função original, repare que ela não recebe parâmetro nenhum aqui. E ela precisa receber o mesmo parâmetro que a função original para que ela possa chamar a função original passando esse mesmo parâmetro. Então aqui, ó, eu vou colocar assim, nome, por enquanto, mas depois eu vou mudar. E na hora que ela é chamada, ela executa a função nome. Então, beleza. Então aqui veja que eu só defini uma função envelope dentro da minha função principal. Agora, a minha função principal precisa simplesmente devolver esse envelope. Então, return wrapper. No caso aqui, quando eu faço um return wrapper, eu não posso abrir e fechar parênteses não, porque quando eu retorno fechando e abrindo parênteses, eu estou pedindo para o Python executar essa função, pegar o resultado dela e devolver, e não é isso que eu quero. Eu quero que ele devolva essa referência da memória para o meu usuário. Por quê? Porque o meu usuário vai decidir a hora que ele vai chamar essa função. Então, beleza. Aqui já está o nosso primeiro decorator. Agora, o que o Python faz quando ele percebe que tem uma função decorada? Ele cria uma nova função, que eu vou chamar aqui de nova função, só para facilitar. E ele pega a função que a gente vai usar como decorator, que no meu caso aqui chama decorator, e passa para ela a referência da memória
que a função decorada tem. No caso aqui, a minha chama meu nome. Então, beleza. O Python faz só isso. Ele pega o meu decorator, joga a minha função para dentro dele. E isso se torna uma nova função, que é um envelope contendo a minha primeira função. Se a gente olhar para a forma com que a gente constrói aqui, fica fácil perceber. Veja, toda vez que eu chamo esse decorator passando a função para ele gera um objeto na memória, injetando nele a minha função original, através desse func que ele recebeu aqui, e ele devolve, aqui através desse return, essa minha nova função, que é exatamente essa. Agora, essa nova função, ela tem exatamente o mesmo comportamento do que essa função meu nome. Vamos provar? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Ó. Vou até copiar. Vou falar que o resultado recebe nova função. E vou imprimir o resultado aqui embaixo. Pronto. Opa, deu erro. Vamos ver por que deu erro aqui, ó. Que nome? Ah, tá. Ótimo. Ótimo ter dado erro. Eu esqueci uma coisa muito importante. Veja que essa minha função, ela retorna alguma coisa. E aqui, eu estou chamando ela, mas eu não estou retornando nada. Então, pensa só, o meu envelope, ele precisa retornar alguma coisa. Então, eu vou vir cá e colocar return. Porque aqui eu estou falando para o Python, executa a função original e retorna para quem está me chamando o resultado da função original. Pronto, agora sim, se eu executar, o comportamento vai ser o mesmo. O meu nome é Samuel. Então, viram aqui? O que eu fiz? Eu não usei o decorator como anotação, né, com arroba, não. Eu fiz exatamente o que o Python vai fazer por baixo dos panos para você entender. Agora, eu vou comentar essa parte aqui. E ao invés de eu fazer na mão, eu vou pedir para o Python fazer. Então, como que funciona isso? Eu pego essa minha decorator, né? Neste caso aqui, essa decorator tem que existir antes da minha função a ser decorada, né? Obviamente. E aqui eu simplesmente faço isso. Decorator. Pronto. Porque quando o Python vê isso aqui, ele vai fazer exatamente isso aqui que eu fiz. Ele vai pegar o objeto dessa função, né? O apontamento dela na memória e vai jogar para dentro dessa função que está aqui em cima. Então, agora voltando àquele meu primeiro exemplo, onde eu instancio um objeto resultado da classe meu nome e vou imprimir ele, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, pronto. Meu nome é Samuel. Então, veja, a gente conseguiu entender como funciona e conseguiu montar um decorator. Mas veja que ele ainda não está fazendo nada. Ele está sendo simplesmente um envelope burro, porque ele está executando a mesma coisa que a minha função executa. Mas agora a gente vai fazer uma pequena mudança nele para vocês entenderem quais são os pontos onde você pode mexer no decorator. Então, vamos entender aqui em cima. Essa aqui é o meu decorator. E essa aqui é a função que de fato vai ser executada, que é o envelope, vamos chamar assim. Eu posso fazer alguma coisa antes e fazer alguma coisa depois. Obviamente, né, que eu não posso dar o return nesse caso, porque senão eu não consigo fazer nada depois. Mas eu posso armazenar isso aqui, resultado. Aí eu armazeno o retorno dessa função nessa variável e retorno ela aqui embaixo. Pronto. Aqui eu ganhei o poder de fazer coisas antes e depois. Estou usando o mesmo nome, né? Result. Eu ganhei o poder de fazer coisas antes e depois da minha função original. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, aqui eu estou recebendo o nome. Então, eu posso vir aqui e falar que o nome é igual a nome.upper. Estou mudando o nome para todo maiúsculo. Então, se eu chamar de novo... Opa, vamos ver aqui. Ah, tá. Eu tenho que retornar result. Aqui, ó. Beleza.
O meu nome é Samuel. Pronto. Veja esse detalhe que é muito importante. Eu não mudei o comportamento interno da minha função, mas eu mudei o parâmetro que ela recebe. Entendeu? Então é uma forma de você controlar a função, os parâmetros de entrada e de saída, sem mexer dentro da função. Então pronto, eu fiz uma coisa, só passei tudo para maiúsculo. E se eu quisesse fazer o contrário? Se eu quisesse mexer na saída dessa função, ao invés de mexer nos parâmetros de entrada. Ao invés de escrever aqui, eu ia escrever aqui no depois. Né? Ou seja, eu posso colocar assim, resultado, result, né? É igual a result.upper. Neste caso aqui, tudo que a função retornar vai ficar em maiúsculo. Pronto, o meu nome é Samuel. Tudo em maiúsculo. Agora eu vou fazer as duas coisas. Eu vou mexer tanto no parâmetro de entrada quanto no parâmetro de saída. E como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que nome. No caso aqui eu vou inverter a ordem das letras. Pode parecer um pouco confuso, mas não é não. Eu vou falar que nome é a concatenação, usando esse join, do inverso da string. Então, eu coloco aqui, ó, reversed, nome. Beleza. Parece confuso, mas o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a variável nome, que é uma string, estou fazendo a função reversed em cima dela, que retorna uma lista na ordem inversa, e estou concatenando utilizando o espaço vazio como junção. Em resumo, isso aqui vai pegar Samuel e escrever Samuel de trás para frente, né? Fica Deumas, por exemplo. Então, pronto. Feito isso, se eu executar, meu nome é Leumas. Se eu colocar outro nome aqui, João, meu nome é João. Vai imprimir, meu nome é O Anjo. Beleza? Então, pronto. Feito isso, espero que tenha ficado clara essa primeira parte. Eu estou gerando uma função que recebe outra função e devolve uma função envelope que contém a função original dentro dela. E eu consigo fazer processamentos antes e depois dessa função. Beleza? Mas ainda aqui nesse decorator simples, tem algumas coisas que a gente precisa mudar. Uma delas é essa aqui, ó. O wrapper, ele precisa receber exatamente o mesmo parâmetro que ele vai passar, que o usuário vai passar para a função original. Porque, afinal de contas, o usuário não sabe que ele está usando uma função decorada. Ele não precisa saber. Desculpa. Então, só que eu não posso ficar criando um decorator com os parâmetros fixos, porque às vezes pode ficar muito difícil dele ser utilizado em outras funções. Então, para isso, a gente usa a própria notação Python, que é o quê? Que é asterisco args, que quer dizer qualquer parâmetro posicional, e asterisco keyword args, né? Que é kwargs, que quer dizer qualquer parâmetro que seja a identificação do parâmetro igual o valor do parâmetro, que seria chave-valor. Então, se eu receber qualquer coisa aqui, eu passo essa qualquer coisa de novo para a minha função original e vai dar certo. Aqui, por exemplo, deixa eu comentar isso aqui, que isso aqui vai precisar de uma mudança. Então, beleza, se eu fizer isso aqui, continua funcionando, porque o Python é inteligente para receber e para entender. Se ele recebeu só um parâmetro, ele passa só um parâmetro e a função continua funcionando perfeitamente. Agora, isso aqui não funciona mais. Primeiro, porque a gente nem tem essa variável nome aqui, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ficar um pouco esquisito, mas eu vou pegar essa lista de argumentos e vou criar um auxiliar aqui. Vou colocar underscore args, que seria a cópia dela. Só que ela é um objeto que eu preciso transformar ele. Porque ele é um objeto que vem da memória e tal. Eu vou transformar ele em uma lista. Então, eu vou colocar aqui list args. Então, pronto. Então, esse underscore args acabou se transformando numa lista de todos os argumentos. Tranquilo até aqui. Agora, o nome
é o primeiro argumento dessa função. Então, onde tem nome aqui, eu vou colocar underscore args na posição 0. Por quê? Eu estou falando que o primeiro argumento, que atualmente é o nome, e aqui vai receber esse processamento que eu acabei de fazer, só que baseado também no args. Pessoal, essa parte não preocupa com isso. Eu estou dando detalhes para enriquecer o conhecimento de vocês. Mas nessa aula o importante é decorators. Se surgir qualquer dúvida, coloca no comentário que eu gravo outro vídeo depois sobre o outro assunto, tá? Mas em resumo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o primeiro argumento, que é o nome, e processando ele aqui. E aqui, ao invés de eu passar o args original, eu vou passar o meu args processado. Então, se eu fiz certinho, vai funcionar bem. E funcionou. Funcionou legal aqui, ó. Meu nome é Lilmas e ficou tudo organizado e passível de utilizar isso aqui em uma outra função. Que seja de texto, obviamente, né? Então, beleza, pessoal. Aqui finalizamos a primeira parte, que é de gerar um decorator simples, né? Agora a gente vai ver a próxima etapa aqui, ó. Deixando o decorator transparente para o resto do sistema. Isso aqui também é interessante. E tem vezes que eu não vejo as pessoas usando isso aqui, mas é muito, muito importante utilizar. O que eu vou fazer? Eu vou gerar um outro arquivo aqui para ficar mais fácil. Vou chamar ele de... Vou até copiar isso aqui, né? Copiar isso aqui. Exemplo 2. Beleza, vamos trabalhar no exemplo 2 agora. Vou deixar tudo igual. E aqui, ó, ao invés de imprimir o resultado, eu vou trabalhar com a função pura. Eu vou tirar o decorator aqui, para minha função continuar da forma original dela. Lembrando que toda função para o Python é um objeto na memória. E quando você executa essa função, ele chama esse objeto na memória, esse objeto faz alguma coisa e te retorna outra coisa. Então, se você vier aqui, por exemplo, e dar um print meu nome, veja que eu não estou colocando abre e fecha parênteses depois do meu nome, ou seja, eu não estou pedindo para ele executar essa função. Eu estou pedindo para ele imprimir esse objeto. Então vamos ver o que ele vai fazer. Ó, ele imprimiu esse trem estranho aqui, que é a anotação dela na memória. Beleza? Mas aqui dá para a gente fazer outras coisas interessantes, como por exemplo, eu posso pedir para ele imprimir o name dessa função. Beleza, meu nome. Meu nome é o nome da função aqui, ok? E aqui tem outra coisa também que é interessante. Imagina que você escreveu uma docstring para a sua função. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui função que retorna um texto baseado no nome. Então, beleza. Então, da mesma forma que eu imprimi o name, eu posso imprimir essa documentação aqui no Python também. Aí eu coloco o nome da função, do objeto, né? Ponto doc. Veja só. Ele imprimiu aqui, ó, o nome da função e a documentação que eu fiz para ela. Por que isso aqui é muito importante? Imagina que você está usando o Flask, Fast API ou Django e existe uma outra biblioteca que você usa que ela faz a documentação automática do seu sistema. Essa biblioteca provavelmente vai usar coisas desse tipo aqui, ó, para saber o nome da função e a documentação dela, os parâmetros que ela recebe, etc. Um tanto de metadados dessa função, beleza? Então veja só, eu imprimi aqui, tá beleza, seu sistema está documentando certinho e tal, aí de repente você vai lá e cria um decorator, que é esse aqui. Você cria o decorator e decora a sua função. A sua função, o seu sistema vai continuar funcionando do mesmo jeito. Porém, quando você for olhar na documentação, você pode ter uma surpresa, porque vai estar assim, ó. Vai estar diferente. Olha só, o nome da função agora deixou de ser meu nome para se tornar wrapper. E a documentação não existe mais. Por quê? Lembra que eu falei que o decorator ele é um envelope que ele abraça a sua função e te devolve esse envelope? Então, aqui eu estou imprimindo o nome do envelope e a documentação do envelope. Só que esse envelope tem esse nome esquisito
e não tem documentação. Aí o próprio Python tem uma ferramenta que ela serve exatamente para resolver isso, que é uma função que fica lá dentro de functools. Ela chama wraps. W-A-P-S. Pronto, meu paixão já importou aqui. Aí eu passo, que inclusive é um novo decorator, mas aí eu passo para esse wraps o nome da função a ser copiada, né? É como se eu estivesse falando assim, ó, a função que está aqui abaixo, ela vai herdar todos os metadados dessa função. Então tá aqui, ó, dentro de functools eu importei wraps, coloquei o wraps dentro do meu envelope, que nesse caso eu chamei de wrapper, e beleza. Agora se eu executar essa mesma função aqui, ó, pronto, veio certinho. Meu nome e com o nome da função e com a documentação da função. E se eu executar ela, se eu colocar aqui, por exemplo, v igual a meu nome, Samuel, e imprimir o v, print v, olha só, ele imprimiu, meu nome é Leumas, colocou tudo maiúsculo e inverteu o parâmetro de entrada, que é exatamente o que o decorator faz. Beleza? Então, essa parte é importante para que você deixe o seu decorator transparente para qualquer documentação ou outra coisa nesse sentido dentro do seu sistema. Beleza? Vamos lá. Aceitando parâmetros no decorator. Essa parte aqui é sensacional. Vamos lá. Mais uma vez, vou copiar esse exemplo aqui. Vou chamar de exemplo 3. E bom, eu vou refazer os passos para vocês aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Vou apagar essa documentação, por enquanto eu não preciso. Mas veja bem. Lembra que eu falei que quando o Python vê isso aqui, ele está fazendo isso aqui por baixo dos panos. Ele cria uma nova função. Vou chamar nova função aqui. Pode ser qualquer nome, auxiliar, qualquer coisa. E aí ele pega essa função que está usando para decorar, no meu caso é decorator, e joga dentro dela a função que está abaixo dela, que no caso aqui é meu nome. Né? Então pronto. Aí ele retorna para o usuário essa nova função. Esse teste aqui a gente fez lá no decorator simples. Se tiver com dúvida, volta o vídeo um pouquinho para você conseguir pegar. Beleza. Isso aqui vai funcionar. Essa minha nova função, ela se tornou o meu decorator agora, né? Agora, e se eu quiser passar um parâmetro? Se eu quiser passar um parâmetro para o meu decorator, para fazer alguma coisa desse tipo assim, ó. Decorator, sei lá, vou passar aqui, ó, parâmetro igual a 1. Como que o Python interpreta isso aqui? Isso aqui é muito útil, tá? Para você entender como é que funcionam as coisas. Mas quando o Python vê isso aqui, ele vai ter um comportamento ligeiramente diferente do que eu mostrei anterior. Por quê? No comportamento anterior, ele pega essa função e joga para essa função aqui, correto? Exato. Agora ele não vai fazer isso não. Agora, isso aqui, esse decorator, ele não é mais uma referência da memória. Agora, esse decorator, ele é uma chamada de uma função. Então, o que o Python vai fazer? O Python vai criar uma função auxiliar e vai resolver esse problema. Então, beleza. Ele vai pegar isso aqui e vai resolver esse problema aqui, ó. Depois que ele resolver esse problema, ele vai pegar esse resultado aqui e é como se ele estivesse usando esse resultado para decorar essa função. E aí, daqui para frente, é a mesma coisa do simples. É como se ele criasse mais uma função, nova função, pegando o que ele recebeu no auxiliar e jogando a função meu nome lá dentro. Pronto. Beleza. Aí, feito isso aqui, o resto vai funcionar normal. Nesse caso aqui, não vai funcionar ainda, porque eu preciso fazer alguns ajustes no decorator. Eu vou fazer agora. E quais são os ajustes? Veja só. Primeiro, ele resolve o meu decorator, entre aspas, o meu decorator, e com o que ele resolve nesse decorator, ele decora a função que você quer decorar.
Então, perceba que a gente acabou de criar um nível a mais, uma camada nova. Então, o que eu vou ter que fazer? Essa camada decorator aqui, eu vou mudar o nome dela. Decorator com parâmetro. Lembrando que o nome pouco importa, você pode colocar o que você quiser. E essa função decorator com parâmetro, ela vai receber o parâmetro que você quer. Eu vou chamar aqui de parâmetro mesmo. Bom, então eu mudei o nome e agora eu preciso de criar uma camada a mais. Essa camada a mais eu vou chamar de decorator. Def decorator. E esse decorator recebe a minha função. Agora, olha só. Não sei se vocês repararam, mas essa função decorator aqui, ó, ela está exatamente igual ela estava antes. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui que vai ficar mais claro. Tava assim, ó. Tava assim. Beleza. E tava funcionando. O que eu fiz? Eu criei uma outra aqui em cima. Def decorator com parâmetro. E essa aqui recebe o parâmetro. Pronto. E joguei tudo que estava aqui para dentro. E como eu joguei tudo para dentro, eu preciso de mais um nível de retorno, digamos assim, né? E aqui eu retorno o meu decorator. Só que sem chamar, né? Só o objeto. Vamos recapitular para não ficar confuso. O Python vem aqui, ó, e resolve esse decorator passando o parâmetro 1. Ou seja, ele chama essa função. Quando ele chama essa função é executada e ela gera na memória esse objeto aqui, ó, que eu selecionei. E aí, ele gera esse objeto e devolve esse objeto. Então, pronto. Então, aqui, ó, quando ele resolver isso aqui, ele vai retornar isso aqui. Pronto. Agora a gente já está no lugar que a gente já é familiarizado. Agora ele vai usar essa função aqui para decorar a minha função de fato, que é essa linha aqui. Então, pronto. Feito isso, vai tudo funcionar normalmente. E você pode usar esse parâmetro aqui dentro. Por exemplo, imagina que eu quero fazer um print aqui. Um print não. Eu vou colocar aqui... Vou somar aqui o parâmetro. Eu estou concatenando o nome invertido mais o que vem no parâmetro. Então tá, vamos testar para ver se vai funcionar aqui. Vou apagar isso aqui. Vou decorar com esse novo decorator, né? Passando com parâmetro aqui o número 1. E quando eu executo, não funcionou. Ah, tá, não funcionou porque eu não chamei a função, né? Então, V é igual a meu nome, Samuel, print V. Pronto, deu erro, vamos ver o que é. Ah, tá, ele não aceita fazer dessa forma aqui. Tá, então, já sei. Então, aqui, ó, em vez de eu somar aqui, eu vou colocar de novo aqui, ó, o args na posição 0 mais igual parâmetro. Pronto, é uma forma de string parâmetro, né? Isso aqui é só para facilitar o entendimento, tá? Mas não me preocupo com essa parte. Beleza, executei agora, funcionou. Meu nome é Leumas1. Então, se eu colocar aqui, meu nome é parâmetro, se eu colocar aqui Gonçalves, pronto. Meu nome é Leumas Gonçalves. Entendeu? Então, eu consegui utilizar o parâmetro que é o decorator pai recebeu dentro do efetivo decorator que a gente já conhecia. Beleza? Então, esse aqui é o formato que se cria um decorator com parâmetro. Agora, a gente vai para um que é ainda mais interessante e eu não vejo muita gente ensinando sobre ele. E você vai ver isso aqui hoje. Que é, e se eu quiser deixar os parâmetros do meu decorator opcionais? Que é uma coisa muito importante a se fazer, diga-se de passagem. Por quê? Vamos lá. Vou copiar esse exemplo 3 aqui. Chamar de exemplo 4.
Beleza, abri meu exemplo 4 aqui. E vamos fazer o seguinte. Imagina que a pessoa não queira passar o decorator. A pessoa queira simplesmente chamar a função. Isso aqui não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? É só a gente ver aqui, ó. É só a gente lembrar de como ela funciona. Pensa só, quando tá dessa forma aqui, o Python resolve assim, ó. Ele pega essa função e joga a função meu nome para dentro, né? Meu nome. Só que, quando essa função aqui recebe o meu nome, ela não está preparada. Porque olha só, ela não recebe o parâmetro, sabe? Não tem esse parâmetro função aqui. E aí ele recebe a função achando que é um parâmetro. Aí na hora que ele vai instanciar essa aqui, ele não consegue, porque ele já não instancia ela, né? Então, no fundo, o que ele está fazendo? Ele está retornando isso aqui inteiro. Ele está retornando esse objeto de memória quando você chama. E não é isso que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer? Como é opcional, eu vou colocar aqui como parâmetro opcional. Aí aqui a gente muda um pouquinho, tá? Primeira coisa que eu vou receber vai ser a func. Só que essa função pode ser none. Você vai entender já já o porquê. E além dessa função, eu tenho outros parâmetros, como por exemplo, o próprio parâmetro que chama parâmetro, né? E eu vou colocar aqui, por padrão, o valor dele é 1. Bom, tá dando aqui? Ó, não é nome não, é none. Então, beleza. Aí, por que que eu... Ah, tá, outra coisa que eu vou fazer aqui, isso aqui é uma dica do Python, tá? Quando você coloca asterisco, você está falando para o Python que tudo que vem depois do asterisco obrigatoriamente precisa ser um parâmetro nomeado e não um parâmetro posicional. Só esse parênteses aqui. Mas o que é um parâmetro posicional? Por exemplo, função. Função A, P. Isso aqui, ó, eu estou chamando uma função com dois parâmetros posicionais. Então, o que o Python faz? Ele pega o primeiro e joga para esse primeiro aqui, que seria func, pega o segundo e joga para o segundo, que é o parâmetro. Quando você coloca isso aqui, ele não aceita. Ele não aceita o segundo mais. O segundo, obrigatoriamente, tem que ter nome. Assim, ó, parâmetro. Pronto. Aí assim ele aceitaria. Porque ele jogaria o primeiro no A e jogaria o parâmetro no parâmetro, porque agora ele está nomeado. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida disso também, repito, coloca no comentário aí o que vocês acham e eu explico com mais detalhes em outro vídeo. E beleza. Então vamos continuar aqui. Ó. Então agora eu tenho que receber a função e o parâmetro. Aí olha que legal. Vamos imaginar no cenário onde eu recebo assim, ó, diretão, o decorator. Quando eu recebo o decorator diretão, essa função não existe mais, né? Quando eu recebo o decorator assim, diretão, o que o Python vai fazer? Ele vai gerar essa função aqui dentro e me devolver ela. Só que veja, essa função aqui não é o meu wrapper. Essa função aqui é o meu decorator. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma condicional aqui nesse último return. Então, o que eu vou fazer? If func is not none. Quer dizer, se tem função, none aqui é maiúsculo. Se tem função, é porque a pessoa não passou parâmetro. Ou seja, se a pessoa não passou parâmetro, o Python vai jogar a função como parâmetro para mim. Então, o que eu faço? Eu decoro essa função, igual eu já mostrei para vocês nos exemplos 1, 2 e 3. Que seria como? Eu dou um return, eu pego o meu decorator, e jogo dentro dele a minha função. Ah, tá, peraí. Tem uma coisa importante aqui. Esses dois parâmetros não podem ter o mesmo nome, tá?
Então, para esse segundo func aqui, eu vou mudar para func decorado. E daqui para baixo eu vou usar o func decorado. Beleza? É porque são dois parâmetros diferentes, tá? Depois vocês vão entender. Então, o func, se eu recebi o func, quer dizer que a pessoa não passou como parâmetro e o Python jogou a função. Então, se o Python jogou a função, eu vou decorar ela e retornar ela decorada, que é eu fazendo manualmente o processo que o decorator faz. Agora, e se a função for none? Se a função for none, quer dizer que a pessoa colocou algum parâmetro. Então, eu retorno só o decorator, sem nada. Por quê? Vamos debugar que vocês vão entender e vocês vão ver como o negócio é legal aqui dentro. Relembrando, quando tem parâmetro x, coloca um x aqui só para vocês entenderem. Quando tem parâmetro, o Python resolve esse problema ali primeiro, então eu vou chamar de auxiliar, jogando esse parâmetro aqui dentro, x. Depois ele pega esse auxiliar e usa para decorar a função. Então ele gera uma nova função, que vai ser auxiliar, recebendo meu nome. Então vamos debugar aqui no olho para vocês entenderem. Quando eu chamo assim, ele vai lá e resolve, né? Aí quando ele resolve aqui, ó, o que acontece? Ele gera esse objeto na memória e aí ele chega nesse ponto. O func é none? É none, porque eu não recebi a função aqui ainda, eu recebi só o parâmetro. Aí ele cai no else. Aí ele retorna o decorator. Aí beleza, retornou o decorator. Então quer dizer que essa auxiliar é o decorator. Aí isso aqui vocês já viram no vídeo anterior. Eu jogo a minha função para dentro do meu decorator e ele me retorna o wrapper. Aí tudo funciona legal. Agora, qual que é o problema? Imagina que a pessoa não passou parâmetro nenhum. A pessoa fez assim. Aí o que o Python faz? O Python não precisa executar isso aqui mais não. O Python executa isso aqui direto. Ó. Ele cria uma nova função jogando a minha função meu nome para dentro do meu decorator, que é esse maiorzão aqui. Só que agora esse meu decorator, ele recebeu função. Não é none mais. Então o que ele faz? Ele gera esse objeto na memória e aí ele confere. Eu recebi a função? Recebi. Ela não é none. Então eu decoro ela com o decorator, ao invés de retornar o objeto decorator. Então eu retorno a minha função original decorada. E aí vai funcionar legal se eu não tiver feito nada errado. Vamos testar? Vou testar aqui, ó. Print e ver. Beleza, funcionou. Agora, se eu quiser passar um parâmetro qualquer aqui, parâmetro igual a XPTO. Opa. Beleza, funcionou. O meu nome é Leumas XPTO. Então agora ela está funcionando tanto com parâmetro quanto sem parâmetro. Então ela ficou uma função bem flexível, sabe? Então, pessoal, o que eu tinha planejado para esse vídeo é isso. E você pode usar o Decorator no Python, no Flask, no script puro, no Django, no FastAPI, em vários lugares. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Eu gostaria muito que vocês colocassem nos comentários aqui o que vocês acharam e também dessem sugestões de novos vídeos. Fiquem à vontade para sugerir. Eu sempre estou lendo os comentários, respondo os comentários e toda vez que alguém sugere alguma coisa, eu coloco na minha lista aqui para gravar posteriormente. Então, no mais é isso. Um grande abraço e até a próxima.